tudo bem com você? Estou de volta aqui para continuarmos com a nossa leitura, a nossa análise, o nosso compartilhamento do livro do Augusto Cury, Socorro, Meu Filho Não Tem Limites. Esse livro é maravilhoso, então nós já compartilhamos aqui com vocês o capítulo 1. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho do capítulo 2, aquilo que esse livro nos ensina. Maravilhoso, vale a pena você, pai e mãe, adquirir, fazer a leitura desse livro. No capítulo 2, nós vamos falar: Socorro, eu não conheço o planeta emoção. Então aqui o autor ele está comparando a nossa vida emocional, a vida emocional dos nossos filhos, as nossas emoções como um planeta que precisa ser estudado, que precisa ser analisado e precisa ser cuidado. Então aqui na introdução desse capítulo, ele fala que as nossas emoções é como um planeta que precisa ser estudado, é um planeta desconhecido. E ele ainda compara, que o nosso cérebro, o cérebro humano, ele possui mais cárceres, mais prisões do que grandes cidades violentas do mundo. Olha só. Ele fala sobre as fobias, as fobias que a nossa mente ela vai adquirindo durante a nossa vida. A fobia social, a fobia de falar em público, frequentar ambientes fechados, a fobia de sofrer por antecipação, que é a futurofobia. E aqui no decorrer do capítulo ele vai falar que existem alguns conceitos falsos a respeito de emoção, das emoções. Então ele cita 3 conceitos, aqui vou resumir para vocês, falsos com relação às emoções. Então o primeiro conceito, ele diz assim: a emoção amadurece por si mesma. Então esse é um falso conceito. Então a emoção ela não amadurece por si mesma, segundo o autor. Ele diz que ela é inconsciente, ela é como um bebê. Então ela vai amadurecer de acordo com os estímulos que ela vai recebendo durante a sua vida. Então ele fala assim, vou ler aqui um pedaço. Uma emoção infantil frequentemente compra aquilo que não lhe pertence, com ofensas, rejeições e calúnias. Uma emoção que não é gerida pelo eu transformará sua personalidade no inferno psíquico, pois um simples olhar atravessado que será capaz de estragar um dia, uma simples crítica destruirá uma semana e uma traição comprometerá uma vida. Como se lida com os seus estímulos estressantes? Você faz de sua mente uma lata de lixo ou sabe se proteger? Então, desde a infância, nós precisamos trabalhar as nossas emoções, a lidar com as frustrações, a lidar com os imprevistos, com as traições, a lidar com as pessoas que não nos amam ou nos tratam mal. Nós precisamos proteger as nossas emoções. E isso, só vai ser trabalhado à medida que nós vamos passando por essas situações. Não tem como eu amadurecer, uma criança amadurecer, se ela não passar por isso. Todos passam por isso. Aí ele diz assim, indo um pouco mais além, como você poderá cuidar da sua saúde emocional e de seu filho, se não sabe cuidar de forma inteligente e saudável da sua própria saúde? Então ele está falando aqui, como que nós vamos cuidar dos nossos filhos emocionalmente, se nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Então, como já foi falado no capítulo 1, nós precisamos, cuidar das nossas emoções para que nós possamos ajudar os nossos filhos a lidar com elas. Então, quando nós entramos numa crise, emocional, nós precisamos aprender a resolver, a lidar com elas,
para que nós possamos ensinar os nossos filhos. Isso chama-se gestão da emoção, né? Que Augusto Cury fala muito sobre isso, para que nós possamos ensinar os nossos filhos limites inteligentes. O segundo conceito que ele diz aqui nesse capítulo é que a emoção é equilibrada. Isso é um conceito falso. Por que ele diz? Porque as nossas emoções, elas não são equilibradas, né? Elas não são estáveis. Se nós pararmos para pensar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos lidar melhor com as nossas emoções, nós passamos por momentos de desequilíbrios e desorganização. Quando a nossa mente ela desequilibra por alguma situação que nós passamos, ela desorganiza e aí nós precisamos o quê? Formar novos pensamentos para que ela possa se reorganizar novamente, para que ela possa se equilibrar novamente. Isso é natural, né? Isso é natural. Esse desequilíbrio, ele é saudável, ele diz, que nos transforma em uma usina de pensamentos e emoções. Então, por que esse conceito ele é errado? Porque não existe, né, um equilíbrio estável no caso. Ele é formado, nossas emoções são formadas de adaptações, né? Desorganiza, organiza, desorganiza, equilibra. O que nós precisamos cuidar, ele cita aqui, é o desequilíbrio em exagero, né? Por exemplo, a pessoa de manhã, ela tá tranquila, zen, né? Na hora do almoço, ela já subiu o pico dela, as emoções dela. Ela já tá ansiosa, ela já tá preocupada, ela já tá estressada. Aí, quando à noite, ela volta de novo ao normal. Então, esses picos, né? Sobe, desce de desequilíbrio emocional em exagero, precisa ser o quê? Cuidado, isso não é natural, ok? Então, ele fala muito sobre isso. Também, ele fala que nós, como pais, precisamos buscar essa estabilidade, né, emocional, não sermos impulsivos, não agir pela emoção. Então, para que nós possamos dar limites aos nossos filhos, nós precisamos o quê? Em primeiro lugar, sermos líderes de nós mesmos. Olha só que interessante, porque os nossos filhos, eles vão reagir de acordo com o que eles veem, né, em nossas vidas. E o terceiro conceito falso que ele fala sobre emoção a emoção tem mesma dimensão ao longo da vida. Esse é um conceito falso. Então, por quê? Porque a emoção, ela não tem essa mesma dimensão ao longo da vida. Ela vai mudando, ela vai alterando. Ou ela vai melhorar, ou ela vai, né, a pessoa vai amadurecer, vai crescer, vai evoluir, ou não, ou ao contrário. Então, assim, ela não permanece a mesma. Eu nasci com essa emoção, vou morrer com essa emoção. Não existe isso. Então, ele diz assim que isso é um equívoco, né? E sobre inteligência emocional. Ele diz que essas pessoas que defendem essa ideia simplesmente não conhecem o planeta emoção. Então, o planeta emoção, como ele cita no início do capítulo, ela se expande durante o processo de formação da personalidade. Então, essa emoção ela precisa ser estimulada, ela precisa ser trabalhada, né, ao longo da vida. E isso vai promover o quê? Inteligência emocional nos nossos filhos, na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Olha só, por exemplo, como que você vai formar a inteligência emocional saudável no seu filho? Ele cita aqui, ó, nós precisamos elogiar cada comportamento saudável, nós precisamos aplaudir, né? Aplaudir cada gesto empático, exaltando o bom humor, capacidade de ousar, de pensar antes de agir, de se doar. O planeta emoção não se expandirá de forma rica e produtiva e estável. Entretanto, muitos pais, além de não promover a emoção de seus filhos, as asfixiam. Pais que são apontadores de falhas estão aptos a conviver com máquinas, mas não expandir a emoção de seus filhos e formar mentes livres.
Então, nós precisamos deixar os nossos filhos expressar as suas emoções e, a partir disso, nós ajudarmos a trabalhar essas emoções na vida deles. Então, quando eles fazem algo que nós precisamos elogiá-los mais, fazem algo, se colocar no lugar do outro, se doar, ajudar, ser empático, fazer algo que estimule eles, sempre incentivá-los. Muitas vezes nós, como pais, nós olhamos e criticamos só as falhas dos nossos filhos. Você fez isso errado, você errou em tal lugar. Ficar apontando, né, as falhas, e isso só prejudica as emoções. Nós precisamos corrigi-los, orientá-los a serem melhores, mas também nós precisamos elogiá-los, nós precisamos ajudá-los a identificar aquilo que eles estão acertando. Aí ele diz assim, se nós fizermos de nossos filhos como máquinas, como robôs, asfixiar as emoções dele, proibir eles de pensar, de expressar, nós estamos trabalhando com máquinas, não com seres humanos. Então ele diz assim, olha, ninguém é triste ou feliz, tímido ou sociável, individualista ou doador, embora geneticamente se possa nascer com maior ou menor limite para suportar estímulos estressantes, essas características são desenvolvidas ao longo da vida. Então cai por terra essa teoria, né, que a emoção não muda, ela muda sim no decorrer da vida. E vai depender de como nós trabalhamos com os nossos filhos, como nós orientamos, que tipo de orientação nós estamos dando. E aí ele diz assim, a emoção, ela pode ser expandida de maneira inteligente, através de um amor intencional, de um amor inteligente. Nós precisamos dar liberdade responsável, capacidade de se colocar no lugar do outro, autonomia, resiliência. Se tornará um planeta emocional belíssimo, aprazível e sustentável. Que tipo de planeta emocional está sendo formado em seus filhos? Limites inteligentes nutrem o eu. Então, ele reforça sobre isso, né? Nós precisamos trabalhar isso em nossos filhos, dar limites, mas limites inteligentes, ensinar eles a fazerem escolhas, mostrar para eles a maneira correta de agir e dar liberdade para que eles possam ter autonomia, resiliência, se colocar no lugar do outro. Isso vai ajudar eles a saber lidar com as frustrações, encarar as dificuldades, os desafios, né? Os limites, entretanto, devem ser inteligentes, não podem simplesmente ser castrados, sabotados ou punitivos, mas devem ser promotores de formação do ser humano como líder de si mesmo. Ele ainda fala assim, sobre limites, né? As crianças têm horários diferentes dos pais, né? As crianças, elas não podem almoçar a hora que elas querem, elas comerem o que elas querem, elas não podem dormir a hora que elas querem. Então, ele fala muito sobre essa questão dos limites. Cada um tem os seus limites. As crianças, elas têm a sua hora de dormir, né? Elas têm a hora de comer, elas têm que saber o que é bom para elas comer. E isso vai o quê? Vai dando limites. Ele fala também a questão dos celulares e videogames, né? Colocar limites nos celulares e videogames. Precisa o quê? Ter horário, né? O horário. Então, ele fala sobre esse perigo, né? Que hoje é muito comum, o perigo das telas, né? Dos celulares. Hoje os filhos, eles estão intoxicados digitalmente. E isso tem desenvolvido ansiedade, insatisfação crônica, dificuldade de lidar com estresse e elaborar experiências. Então, o mundo digital, ele quando em excesso, em exagero, como ele diz,
ele tem afastado o desenvolvimento saudável das crianças, dos adolescentes. Ele diz que as pessoas estão intoxicadas, os nossos filhos estão intoxicados digitalmente. Aí elas não sabem lidar com o estresse, não sabem lidar com as frustrações, estão ficando ansiosas, né? E insatisfeitas, ingratas, não sabem agradecer, não sabem valorizar, né, o seu trabalho. E você, como os pais, ele diz assim também que nós precisamos compartilhar com os nossos filhos as nossas experiências. Nós precisamos o quê? Colocar eles conscientes de que a vida não é simplesmente um jogo, né? Que a vida não, nós precisamos colocar ele a par, né, de tudo que nós já passamos também, né? Compartilhar com eles nossas experiências, as nossas metas, né, para a família, para o futuro. E ele diz assim que a gratidão, ela é uma habilidade socioemocional complexa. Nós geramos em nossos filhos a gratidão ao invés da insatisfação. E ele ainda, para terminar aqui, ele fala a respeito, um subtema. Ele diz assim: socorro, meus filhos são mendigos emocionais. Então, o que muitas vezes nós, como pais, na correria do dia a dia, nós acabamos fazendo? Nós entregamos para os nossos filhos celulares, nós entregamos para eles o que eles querem ganhar, nós valorizamos o ter, nós substituímos a nossa presença por coisas que eles querem, roupas, brinquedos. E aí, o que acontece? Né? Eles se tornam mendigos emocionais. Eles se tornam mendigos emocionais porque eles não... Então, para finalizar aqui, muitos pais atuais, eles estão dando aos filhos aquilo que o dinheiro pode comprar, mas não aquilo que não tem preço, né? Que são a sua história, as suas lágrimas, as vírgulas que escrevem os capítulos das suas vidas. Então, é importante nós compartilharmos com nossos filhos as nossas experiências e ajudarmos eles a superar as suas frustrações que eles vão passar. Não tem como nós evitarmos que nossos filhos sejam decepcionados, sejam frustrados. Nós, como pais, queríamos, né, colocar eles numa bolha, impedir que eles não sofram, que eles não passem por situações que muitas vezes nós passamos. Mas isso é necessário para que desenvolva uma pessoa saudável. Tá bom? Então é isso que eu gostaria de compartilhar. Esse capítulo é bem grande. E nós vamos depois para o próximo capítulo 3. Assim que eu fizer um resumo desse capítulo, eu gravo para vocês. É muito interessante. O próximo capítulo vai falar assim, quais são os limites que eu devo colocar. Então aqui vai nos ensinar que tipo de limite eu preciso colocar para os meus filhos. Que Deus te abençoe, que esse possa ser muito produtivo, esse resumo para a sua vida.